Bom. E vamos esperar mais um pouquinho para começarmos então depois a falar, não é? Hoje é uma sessão assim mais de apresentação do projeto que eu idealizei e convidei aqui a Luísa para colaborar com a Free Flow também, numa partilha de experiências e sinergias. E vamos ver como vai resultar esta oficina Viagem ao Centro de Ti. O nome é apelativo, não é? Uhum. Boa. Vocês já fazem meditação? Não. Não? Olha, o Diogo já está a entrar. Boa. Eu faço de manhã. Meditaçãozinha de manhã. Boa. Ou melhor, quando faço uma aula ou outra de yoga, sim, um bocadinho, mas Sim. faz parte, não é? Tipo de meditação, Pedro? Eu ponho em temporizador para 20 minutos e sempre-me direto, estamos estudados. Não sei como é que isso dá. Meditar. É isso. É vipassana, sabe? Como é que Depende do tipo de orientação que se tem. pois. Não, olha, eu não tenho a parte que eu receber hoje. Pronto, nós vamos tirar o vosso som, está bem? E vocês sempre que quiserem falar, depois ativam, pode ser? Que é para não haver aqui ruídos externos. Boa. E já estamos com os nossos 5 minutinhos. Vamos então dar início. Então, tiraste o som. Deles. Mas ainda queres falar com as pessoas, é isso? Era isso. Está bem. Antes de me apresentar, Mas elas tiram por vezes o som, percebes? podem tirar. Sim. Gostava que se apresentassem e não tendo absolutamente nada de referência sobre o que é que poderia ser, o que é que acham que pode ser, o que é que gostariam que fosse, o que é que vos fez estar aqui. E também, como estava a dizer o Pedro, que tipo de prática de meditação é que têm, se gostam ou não de escrever, não é obrigatório, claro, mas no geral as pessoas que aderem a este tipo de prática de escrita é porque gostam de fazer. Começava então pelo Pedro, que está aqui. Então, pratico meditação todas as manhãs. E gosto de escrever desde pequeno. Escrevo muito para o meu trabalho, sou programador. Mas sinto falta de escrever sem computadores. E, portanto, quando falou de fazer um exercício de meditação em caderno, achei que era muito. Obrigada. Obrigada, Pedro. Escrever com a mão, não é? Para ajudarmos logo, esta é a ideia, precisamente, que é recorrer ou resgatar esse exercício manual e que é também tão nosso, tão humano, tão humano, tão humano. Só que dar as boas-vindas à Sandra. Me dão licença. Obrigada. Obrigada. Bem, então, se bem percebi, o Pedro pratica meditação todos os dias, sente-se durante alguns minutos, gosta de escrever e precisa de escrever outra vez com o nome. Paula, obrigada. Eu não pratico meditação de forma regular, mas já fiz de forma pontual. Gosto muito de escrever, mas escrever num registro liberdade, por assim dizer. Gosto de escrever quando estou inspirada, gosto de escrever aquilo que me faz sentido escrever e geralmente são registros escritos que são para mim,
Mas, portanto, identifico muito com a escrita como uma forma também até de expressão criativa, diria. Bem, muito obrigada, Paula. Crisanta, eu sei que estás aqui porque é minha amiga. Exatamente. E como disse há bocadinho, também não pratico meditação, a não ser pontualmente numa outra aula de yoga, e a escrita também, a não ser na parte do trabalho, não é? Dos relatórios e nessa parte mais burocrática. Livremente nunca experienciei essa forma de estar. Vamos experimentar hoje. Tá? Uhum. Não para guardar para depois também, mas para experimentar e para ver até que ponto faz sentido ou não. Obrigada, Crisanta. Sânia. Olha a pergunta. Repetir aqui e escreves. Sim, a escrita agora funciona para mim como uma terapia. Meditação de forma regular, e que eu diga é sistemática não, mas às vezes faço momentos, até mesmo na minha aula, aplico isso com os meus alunos. Isso, mas pronto. Muito bem, obrigada, Sandra. Eu gosto de dizer que Sandra estamos pilados. Sónia, também te convido a falar mais um pouco. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Sim, obrigada e bem-vindos aqui à Free Flow. Somos uma escola de yoga, mas com uma visão assim um bocadinho mais abrangente de práticas, tanto que temos também gabinete de terapias, fazemos comidas veganas, saudáveis e acho eu saborosas, e temos toda uma série de eventos que servem para promover o nosso crescimento interior, bem-estar, não é? Criar algum sentido à nossa vida, né? Que muitas vezes são aquelas rotinas umas atrás das outras, a gente anda sempre a trabalhar para pagar contas, para juntar para a reforma e depois chega ao fim e assim, onde é que está a vida? O que é que eu vivi, não é? Então eu acho que essa missão aqui da Free Flow é proporcionar um espaço de bem-estar às pessoas, onde elas se sintam bem, onde consigam ter um tempo para elas, está bem, que acho muito importante. E associado às práticas de yoga, a meditação está intimamente ligada. Não existe yoga sem meditação e não há meditação sem yoga, não é? Porque yoga é uma forma de estar consciente. E quando, pronto, acompanhei também aqui um pouquinho o percurso da Luísa nas suas viagens e nas suas práticas, e este projeto que ela tem de escrever com estilo, que acho que é maravilhoso. O livro, já li um deles, o outro tem dois, não é? Ainda não li o outro livro, mas um deles já li, acho que ela tem também o dom da palavra. No outro dia eu estava aqui numa prática que também temos à segunda-feira de meditação, e um dos exercícios era pegarmos numa folha branca e escrever tudo que viesse à cabeça. Tudo, pronto. E vi que alguns alunos estavam com uma certa resistência. Ou era por já não estarem habituados a escrever no papel, porque hoje em dia é tudo digitado, não é? Ou o exercício assim foi incómodo, porque a gente tem que lidar com os macacos, que eu costumo chamar macacos, né, que andam aqui aos saltos dentro da nossa mente, e organizar, né, o pensamento depois para uma ideia em formato escrito. E então, quando me cruzei várias vezes aqui com a Luísa, que ela também mora perto de mim, eu disse, não, isto não é por acaso, vamos fazer aqui alguma coisa juntas e pronto, vamos ver o que é que daqui sai, se vamos fazer um workshop num turno, assim, tipo uma manhã inteira, ou se vamos fazer várias aulas, não é? Com alguma regularidade para desenvolvermos esta habilidade, né? De escrever e meditar, meditar e escrever, né? Ver de que forma é que as duas coisas se juntam. E por isso esta sessão de apresentação também para vos conhecer e ver quais são as vossas expectativas, para nós também irmos de acordo com aquilo que vocês procuram.
Entretanto, agora que o Diogo já tem mais informação, também gostava de ouvir o Diogo. Boa noite, conseguem ouvir? Sim, Diogo. O meu nome é Diogo Caveiro. Relativamente aos meus hábitos, não sou muito de praticar meditação, muito raramente, muito poucas vezes o fiz ao longo da minha vida. Relativamente à escrita, escrevo bastante durante o trabalho, mas não é texto criativo, são relatórios e afins, e é ao computador também, não é à mão. É muito raro escrever à mão, que quase que já me esqueci como se escreve à mão. Obrigada, Diogo. Eu dou aulas também e no último exame que fiz, os meus alunos queixaram-se porque as minhas perguntas são perguntas de resposta aberta. E escreveram um parágrafo, mais um, já lhes lia tantos, percebi aquilo fez-me também pensar. Obrigada a todos pela vossa partilha. Antes de avançar propriamente, já tendo uma ideia, eu gostava de vos só contextualizar. A Crisanta já me conhece, a Sónia também, e a Sandra também vai tendo uma ideia, mas eu gostava só de dizer que eu pratico meditação desde 2012, de forma mais ou menos regular, e a primeira vez que eu fiz foi na Índia, no centro Osho, em Pune, e foi uma experiência transformadora. Fiz um retiro de 21 dias, uma semana a chorar, uma semana a rir, uma semana em silêncio. Experimentei muitas outras práticas, mas essa foi duríssima. Foi interessante porque ao estarmos em conjunto, tudo aquilo que se diz de nos juntarmos e criarmos uma energia quando estamos a meditar é possível, porque em conjunto conseguimos criar um espaço, não só de partilha, mas como de ir a outras épocas, sentir o sofrimento de outros tempos, partilhar isso e de receber isso. Foi estranho, nunca pensei que fosse possível. Simultaneamente, como esse programa de 21 dias era de manhã, experimentei outras práticas, nomeadamente a Kundalini, a Dance Meditation, que é extraordinária, que é estarmos a dançar. E depois, como eram todas as pessoas que estavam ali para meditar, ninguém estava a julgar ninguém. Até escrever sobre as minhas experiências e dizer que tinha descoberto uma bailarina em mim. Olá, bem-vinda. E essas experiências meditativas foram muito interessantes porque me mostraram que há espaços na nossa mente que estão como que escondidos, e se nós os escavarmos, conseguimos ir além de nós e ir até nós. Acho que a meditação funciona um bocadinho nessa lógica. Depois fiz um primeiro retiro de Vipassana em 2014, no Algarve, e essa experiência foi também muito transformadora. E fiz outros cursos de Vipassana. Não sei se todos estão dentro daquilo que é Vipassana, mas são retiros de 10 dias de silêncio, em que não podemos conversar com ninguém, só com o mestre que está a orientar-nos e a dirigir a meditação, ou então com a responsável, neste caso pelas mulheres, e os homens, responsável pelos homens. Claro que nós encontrávamos sempre dúvidas para tirar com o responsável pelas mulheres. Podemos conversar um bocadinho, porque essa meditação Vipassana é, provavelmente como o Pedro faz, de autoobservação. É só isso, não há mais nada. E também escutamos os discursos do Goenka, que era uma figura muito caricata e muito interessante. Isto em relação à Vipassana. Fiz vários, servi também é bom servir, porque aí percebemos que os retiros de Vipassana são gratuitos, ninguém paga nada. Então, quando estamos a servir e quando estamos na Vipassana, aceitamos aquilo que nos dão, sem reclamar, porque nós temos tendência a querer sempre mais.
Entretanto, desde 2010 que comecei a escrever de outra forma, a minha profissão como professora obrigada-me, entre aspas, a escrever, não é? Faz parte. Mas como algumas pessoas aqui disseram, sempre escrevi para mim, se escrever sobre os meus pensamentos, sobre as minhas tristezas, sobre as minhas angústias, sobre as minhas alegrias de vez em quando, que a gente tem mais tendência para guardar as tristezas, mas a partir de 2010, quando fiz o primeiro curso de escrita criativa, depois fiz vários cursos de escrita criativa, uns mais curtos e depois um mais longo durante 1 ano e meio, do qual surgiu um livro que tu me conheces provavelmente, que é A Saciedade dos Insatisfeitos. É um livro a partir, é intertexto, uma das técnicas de escrita criativa, a partir dos escritos de Manuel Laranjeira, o médico de Espinho, até dá numa rua que vai dar economia, faculdade de economia. E com estes cursos de escrita criativa, fui capaz tive acesso a uma série de ferramentas de escrita que depois fui pondo em prática, e quando comecei a juntar também a própria meditação à escrita, percebi que deveriam ser 2 ferramentas que nos ajudam. Pelo menos se a mim me ajuda, porque não ajudar os outros, não é? Mesmo que nunca tenham feito de forma regular, certeza que já se aperceberam que quando nós estamos a meditar, estamos a observar de forma contínua uma série de pensamentos, eles estão sempre aí e a vir, e quando fazemos a observação, não só dos pensamentos, mas começamos também a observar como na Vipassana as sensações e as emoções, como que as registamos, observamos, atendemos a elas e começamos a perceber que elas são transitórias. No fundo é isso. E a Vipassana tem muito que ver com isso. E é nós estarmos a observar todas as sensações, não nos podemos ou não nos devemos mexer. Quando entramos numa fase do processo, no curso, há uma altura em que nos propomos a estar 1 hora sem nos mexermos, observando todas as sensações desde o topo da cabeça até à ponta dos pés e olhar para aquilo que são as dores, os desconfortos, como uma coisa que vai passar, sem ficarmos a pensar que estamos a sofrer muito, e olharmos para aquilo que sentimos de forma agradável como algo que também vai passar e não ficarmos agarrados àquela sensação agradável. E a Vipassana tem que ver com isso, que é o sermos capazes de não ficarmos tristes ou agarrados ao sofrimento, nem ficarmos agarrados ao prazer, porque tudo passa e, portanto, tudo é volátil. E a forma de estar bem, em teoria, é atingir a equanimidade, a poder aceitar tudo aquilo que acontece, sem nos agarrarmos ao sofrimento nem aos prazeres, porque eles vão passar. Mas observar isso e depois escrever sobre isso pode ser algo extremamente interessante, porque eu não podia fazer nada disso quando estava nesses retiros de meditação, porque não podemos escrever, não podemos ler, aliás, somos obrigados a deixar tudo. E era uma grande frustração, diga-se de passagem, apesar de não querer sentir essa frustração. Era pena, sentia eu, não poder estar a escrever aquilo que estava a sentir. Mas ainda bem, porque no fundo aquilo era transitório. Mas com a meditação, se conseguirmos ir lá e escavarmos e ao mesmo tempo estarmos a escrever, vai acontecer essa situação de, no fundo, tomarmos contacto com a nossa essência. E, no fundo, é um bocadinho isso aquilo que a escrita nos dá também, que é escrevermos sobre aquilo que fomos, aquilo que somos, e no limite, se estivermos predispostos para isso, não é esse o objetivo desta prática, mas quem sabe se vocês, entretanto, aderirem à prática,
quando começamos a escrever sobre aquilo de forma refletiva, de forma reflexiva, até, conseguimos melhorar as nossas práticas, já que escrevemos refletindo sobre aquilo que somos, aquilo que fomos, e ao refletirmos sobre aquilo que fizemos, podemos responder a várias questões: o que é que eu fiz bem, o que é que eu poderia ter feito melhor, e ao estar a fazer essa escrita implicada com o corpo, eu estou-me a implicar totalmente. Ao escrever no computador é diferente, porque a mão tem uma ligação com o cérebro que nos permite ir além daquilo que é o pensamento, porque é o corpo que fala por intermédio da mão e da esferográfica ou do lápis. Portanto, é esta a nossa proposta, no fundo. Esta ideia, este contexto, no sentido de vamos observar o que é que se está a passar no corpo, o que é que se está a pensar na cabeça, e vamos pegar na esferográfica, no lápis, e deixar-nos ir por aquilo que a mão escreveu livremente, como dizia a Paula, escreveu livremente e sem estar, e aqui também queria fazer um à parte, que é: não há escrever bem, não há escrever mal, há simplesmente escrever. Não há bons pensamentos, não há maus pensamentos, não há boas sensações, não há más sensações. O que estamos a fazer é observar. Observar, sentir. E agora vamos escrever. Okay? Essa é um bocadinho a ideia. Porque ao estarmos a observar também, quando estamos a meditar e a observar, e estamos em atenção plena, como dizia a Sónia, também estamos a perceber até que ponto é que aquilo que estamos a fazer, aquilo que está a acontecer à nossa volta, nós começamos a perceber que não podemos alterar. Mas podemos, se quisermos, é a única liberdade que temos. Apesar de acharmos que somos livres, não somos livres. Não. A única coisa em que somos livres é na forma como reagimos ou agimos àquilo que nos rodeia. É a única liberdade, na minha perspectiva, efetivamente, que é: nós não conseguimos controlar a meteorologia, não conseguimos controlar o trânsito, não conseguimos controlar as condições socioeconómicas, não há nada que nós consigamos controlar. A única coisa que nós conseguimos controlar ou gerir, estar conscientes, é na forma como reagimos. Desculpa? A resposta emocional. A nossa resposta àquilo que nos está a acontecer. E quando estamos num estado de consciência, ou equânime, conseguimos com efeito, não diria estar acima, mas não estar a sofrer, nem estar exultante, porque esses são extremos que nos tiram, no fundo, do equilíbrio. Provavelmente é aquilo que, na generalidade, a maioria de nós quer atingir, pelo menos numa determinada fase da vida. E então, quando nós escrevemos, que são textos pessoais, digo já que aquilo que escreverem poderão naturalmente partilhar, mas são vossos. E aquilo que vamos fazer é recorrer a diferentes técnicas de meditação, seja na oficina, seja depois de uma forma mais regular, vamos selecionar técnicas de meditação e ferramentas da escrita criativa. Há técnicas de meditação, como eu dizia no início, mais dinâmicas, há outras mais estáticas. Hoje vamos fazer uma estática, sentados, em autoobservação, e depois hoje vamos também vamos usar uma das ferramentas da escrita criativa, não vou dizer já qual é, mas que, se vocês estiverem disponíveis, fazíamos então uma experiência primeiro e depois faríamos a parte da escrita. O que é que eu sugiro? No caso de terem telemóveis, que os desliguem. Olha, vou partilhar as músicas no chat. Sim. Está bem que depois queres explicar como é que vai ser a dinâmica, que eles já vão receber os 2 links. Ok.
Não vou dizer para te esvaziarem os bolsos, porque não há tempo neste caso, não vamos fazer a dinâmica, mas o que eu gostaria era que, num primeiro momento, antes de nos sentarmos para meditar, registassem 7 palavras, as que nos vierem à cabeça. 7 palavras, quaisquer. Sem pensar muito. 7 palavras. E antes de prosseguirmos também a vir a... Como é que se chama isto? Inês. A Inês. Inês, no início começámos por perguntar porque é que estão aqui, o que é que esperam desta... Sim, quero escrever connosco. Inês costuma meditar e gosta de escrever. Gosto de escrever. Às vezes até escrevo. Nossa, como estou aqui, faço assim, intuitiva. Então, tenho regras na lógica. Meditar, sim, às vezes. Então, eu faço parte da formação de professor de yoga aqui na escola. E então, ultimamente tenho começado a meditar um pouco mais por isso. As duas coisas, a escrita e a meditação. De certa forma, eu acho que ao escrever intuitivamente e sobre como estou a sentir, já acaba por ser um pouco. Se formos estar assim, a escrita, tudo o que nós fazemos pode ser meditativo, não é? Pode ser um estado de contemplação. Aqui com a meditação, na minha perspectiva, no meu entendimento, claro, é uma forma, a meditação para mim é uma forma de contemplação. E se eu estiver consciente daquilo que estou a meditar, se não houver mais nada, além das palavras que estão a sair. Sim. Bom, então, já escreveram 7 palavras, muito bem. Então, vou convidar-vos neste momento a sentar com os olhos fechados de forma confortável. Dizem todas para ligarem no primeiro link. Se podem carregar no primeiro link. Okay. Vou começar a ouvir a música. Sentem-se então da forma como acharem melhor, com as mãos sobre o colo, com as mãos sobre o joelho, na posição que vos parecer mais adequada, que se sentirem mais confortável. E olhos fechados então, lembrando que tudo o que está a acontecer, não há melhor nem pior, é o que é. De olhos fechados, vamos inspirar. Expirar também. Expirar, sai.
E à medida que vamos sentindo a inspiração, vamos sentindo o ar entrar pelos nariz, ficar, e ao expirar, o ar talvez mais espaço. Continuando a inspirar claramente, inspirando pelo nariz, sentindo o ar tocando as narinas, a parte interior. E ao expirar, o ar a tocar um triângulo que junta o nariz aos lábios, ao lábio superior. Vamos focando nessa respiração, falando, observando, observando o ar entrar e observando o ar a sair. Estejam a aparecer, mesmo aparecer, olhamos para eles, sem nos identificar. Observar a respiração, inspira claramente, e aumenta para 8 tempos, o tempo da expiração. Expira. Juntar a observação do topo da cabeça, das sensações do topo da cabeça. Quente. Paramos alguns segundos observando o topo da cabeça. Podemos não sentir nada. Identificamos o que é. Expandimos a nossa percepção para um pouco caminho. Sentimos tudo, observamos tudo o que se passa em todo o corpo. Se talvez uma mão tocasse, não toca nada. Continuamos a inspirar enquanto e a expirar. Passamos a nossa observação para a testa. Observamos para a testa, se ela está enrugada, desenrugamos. Olhamos para ela. Descemos para sentir as sobrancelhas. Olhamos para as sobrancelhas. Passamos para as pálpebras. As pálpebras. Observamos as têmporas. As têmporas. Passamos para as bochechas. Sentimos as orelhas. Os cabelos a tocarem as orelhas. O frio as orelhas. Leve brisa a tocar as orelhas. Os nariz. E expira. E observamos os lábios. Tocarem
Descemos para o queixo. Observamos o queixo, mais um extenso. Os maxilares. Inspira de forma natural. Passamos para o pescoço. Sentimos o pescoço, vendo o pescoço. Vamos ao altura do pescoço. E passamos para o peito. E o diafragma. Diafragma, sentimos o diafragma aos pés. E a retrair conforme a inspiração e a expiração. E sentimos vários descemos para dentro, observamos e a zona pública. E sentimos os ombros direitos. Descemos até aos antebraços. Sentimos. O que sentimos nos cotovelos. E prosseguimos pelos antebraços, para os pulsos, os pulsos. Sentimos as palmas das mãos, eventualmente a tocarem um no outro, as costas das mãos, os dedos, juntos, pelas pontas dos dedos, extremos formigueiros, sentimos o quente. E passamos a nossa atenção para a nuca. Da nuca passamos para os omoplatas. Sentimos a descer pelas costas, pela zona dorsal, até chegar à zona lumbar. Perceber se existe aquela tensão, sentir, aceitar. Sentir as nádegas apoiadas, as coxas, uma junto à outra, ou sentadas. Observamos as sensações dos joelhos, que passam os joelhos por dentro, as pernas. Os tornozelos eventualmente no chão, os calcanhares, onde apoiamos, e dos calcanhares para a planta dos pés, peito dos pés e os dedos dos pés. Mais um. Expira. Percepciona, observa. Observa os tamanhos. E devagarinho, quando se sentirem preparados, abrimos os olhos. Descer, vai voltar. E a minha
proposta é assim. Vou escrever durante 5 minutos, usando as 7 palavras que listaram, com 2 regras. Primeira regra, 2 palavras proibidas. Não e porque. 2 palavras proibidas, não e porque. A outra regra é escrever de forma automática, de preferência sobre como se sentem os pés. Descreverem o que sentem os pés. Depois de descreverem os pés, então escrevem o que quiserem. Durante os 5 minutos pode ser sobre o que sentiram, o que sentem, escrever livremente. Mas estas são as regras. Não e porque são proibidas. Descreverem o que sentem nos pés. E se entretanto conseguirem escrever mais, escrevam livremente o que quiserem, mas sempre usando essas palavras, vão sendo usadas conforme bem entender. Alguém quer formular alguma questão? Percebido? Então, 5 minutos a partir de agora. E se não se importam em casa, clicam no segundo link, que é outra música. Okay? É um pouco mais dinâmica. Sem parar. Não tem de ter sentido. Escrevam à vontade.
Minuto. E pronto. Foi curto, diz a Sónia. Ainda bem que foi curto. Então, qual foi a parte mais difícil de escrever nestes 5 minutos? Eu gostava de vos escutar. Se é que houve parte difícil. Foi fluido. Uhum. Acho que não é difícil porque começar a escrever, mas a tarefa de escrever sobre os pés ajudou-me um bocado. Foi escrever mais óbvio no início e depois comecei a associar para enquadrar as 7 palavras e ri-me bastante para mim mesmo. E depois, a certa altura, quando escutei as 7 palavras, comecei só a associar, a fazer livre associação com ideias que me gostam. Fazer associações, unidades de associações. Obrigada. Posso também uma coisa? Foi tão fluido que eu agora disse as palavras proibidas e fui ver e eu, pronto, visou. Muito bom. Já fui. Já fui. E agora? Opa! Caralho, não deu tempo para corrigir. Ai. Deixa eu ver se só escrevi uma vez. Se calhar escrevi mais do que uma. Eu escrevi um não, pelo menos. Eu escrevi um curto. Opa, já fui. Pronto. Não foi não. Ai, eu escrevi curto. A Inês e tu. Eu por acaso não me lembrei, mas não, escrevi 2, 3, para aí 3 não. Se calhar te dito alguma coisa durante a escrita. Então, a Sónia portou-se quase muito bem, só faltaram as palavras, as 7, porque não chegou. Para mim, os 5 minutos demoravam um bocadinho mais de tempo. Mas não coloquei as palavras proibidas, tive esse cuidado, mas não usei as 7 palavras. Paula, o que é que foi mais. Ai, Paula, qual foi a mais difícil? A parte mais difícil? A parte mais difícil foi quando disse que só tinha 1 minuto e depois parece que naquele minuto tinha que chegar ao fim e acelerei um bocadinho, porque estava completamente embalada no que estava a fazer. E curiosamente, a não ligação que eu, quando tinha as palavras soltas, parecia que não existia, depois na escrita fluiu com muita naturalidade e com facilidade se encontrou ligação entre, pronto, entre todas as palavras. Não usei as palavras proibidas, já estive aqui a confirmar. Diogo, maior, foi difícil? Eu não achei muito difícil porque creio que percebi um bocadinho mal as instruções. Eu comecei aqui a escrever falo sobre o que se sente nos pés e comecei a escrever. Acabei por escrever umas 8 linhas, umas 8 linhas, acho eu, e de certa forma acabei por tocar numas quantas palavras das que tinha em cima. Diria aproximadamente metade. Bem. Obrigada, Pedro. Diogo, obrigada, Paula Crisanta. Desligar o microfone. Bem, eu até estou admirada, porque eu achei que não ia escrever absolutamente nada.
E apesar da meditação ter sido um bocadinho difícil, porque estou aqui também com algum ruído externo e não me consegui abstrair totalmente, que é uma das dificuldades também aqui da G. Mas acabei por escrever aqui uma página. Portanto, como é que se sentem? Esta é a pergunta que se segue. Sentem-se bem? Fez sentido? Não fez sentido? Sim. Foi curto o exercício? Escreveriam mais? Sim, estávamos aqui imbuídos aqui do espírito e continuava a mão, como diz a da ligação, e a desenhar para aqui umas palavras. Muito bem, então vamos deixar água na boca, não é? E se calhar agora passava-te a palavra para perguntar o feedback. Não preciso, eu vou para o chão. Pronto, eu acho que esta sessão já foi assim um cheirinho muito bom, né? Já fiquei com vontade de ter mais tempo para explorar e para escrever, porque eu é assim, estou a organizar, mas eu acho que o curso que eu quero que ela faça é para eu ser também aluna, para eu poder também desfrutar, está bem? Por isso, gostávamos de recolher também o vosso feedback, se acham que faz sentido termos uma sessão grande, está bem? Com vários exercícios, pronto, 3 horas se calhar, 4, não sei, ou se acham que faria sentido haver com alguma regularidade várias sessões mais curtas, mais ou menos 1 hora e meia. Se sim, se não, que dia vos dava mais jeito? Já sei que não vamos conseguir agradar a gregos e a troianos, é impossível, não é? Mas também para receber o vosso feedback, para tentarmos não apenas fazer aquilo que nos dá jeito a nós, claro que tem que ser, não é? Mas nós tínhamos pensado inicialmente fazermos a sessão grande ou um sábado à tarde e eventualmente um domingo de manhã, mas eu penso que talvez sábado à tarde, e as sessões fazermos ou à terça, ou à quinta, ou à sexta à noite, pronto, que é os dias que aqui na escola colidem menos com as atividades, a partir das 8h30, 9 horas, mais ou menos, está bem? O que é que acham? Estariam motivados, interessados em participar? Em que modelo é que vocês acham que poderia funcionar mais assim numa primeira abordagem? Eu pessoalmente, a sensação que eu tenho é que estes exercícios são muito bons para a habilidade local e escrever. E pronto, então acho que uma sessão mais longa pode ser mais interessante porque é sempre preciso algum tempo para entrar no ritmo, não é? E portanto acho que se fizermos sessões mais pequenas, vamos interromper rápido. Ok. Essa é a minha intuição. E também pergunta se funcionou, se estarem online, se faz sentido, se não faz sentido, ou se acham que faria mais sentido estar aqui. Para mim é uma experiência estar a fazer este tipo de sessão também online, por isso é que pergunto, e também essa era a ideia, era perceber até que ponto é que funcionaria. Por exemplo, a Sandra veio de Rio Tinto, se calhar até poderia dar... Eu pensei nisso quando vi no Facebook, depois de estar com as crianças em casa. Mas se calhar estariam mais. Pois. O problema da casa é ótimo, é super confortável, mas há muito mais distrações. Eu falo pela minha. Tenho o meu cão, tenho o meu marido, não é? Não tenho crianças, mas o cão é um filhote, não é? E eles requerem sempre a nossa atenção, enquanto que quando saímos do nosso ambiente de casa, é o nosso momento. Agora é comigo, é eu comigo e pronto, não é? Mas claro, há essa possibilidade, principalmente se estamos longe ou se o horário não é compatível com uma deslocação para o espaço. Acho que também é interessante, né? E viável, né? O online, está bem? Eu, em relação à agressão, eu só vou falar a minha perspectiva, porque é diferente de. Como chamas? Pedro. É diferente de Pedro, que eu acho que às vezes tem uma criança desde o fim. E dar 4 horas em capacidade de atenção, não sei se. Sim, mas temos um intervalo também, sim, e as dinâmicas vão sendo diferentes.
Sim. Sim. A Sandra estava a falar, se calhar, 4 horas de workshop, meu Deus, a minha criança interior não vai querer estar tanto tempo, não é? Fechada assim. 3 horas. Sim. E eu já estava. Eu ainda deixei de concentrar. Assim, eu já estava a viajar e eu entendo os meus filhos porque eu sou igual. Claro. Eu não estava lá. Eu já morta, ainda estava de formação porque já. Pronto. Às 3 horas seguintes eu já não apanhei nada, estava a rezar que tinha que terminar, se não estiver online. Mas, Mas o online custa muito. Era isso que eu ia dizer. Cansa mais. Pelo menos com a minha experiência. Se eu propusesse, por exemplo, uma meditação dinâmica como a Kundalini, em que fazemos uma primeira parte de agitação corporal, depois uma segunda parte de dança, portanto, essa parte da criança interior tem espaço E demora 1 hora, só essa prática de meditação é 1 hora inteira. por isso dividida. Depende dos outros. Sim. Eu trabalho o dia todo remotamente, de maneira que este tipo de atividade é uma oportunidade para mim passar com pessoas. Claro, ótimo. Mas realmente acho que é uma boa observação. Fazendo remotamente, se calhar, a nossa capacidade de termos mais novos. Sim. Pronto, então eu vou desbloquear aqui a coisa. Então, queres dar alguma opinião? Sim. Tu gostavas de fazer assim um workshop ou várias sessões? Mas seria só um workshop? Seria tipo só um dia? Vamos imaginar, até pode ser só um dia, eventualmente outro noutra altura, mas a ideia da regularidade era, vamos imaginar, marcar a terça-feira, termos ali sempre meditação escrita durante um período, também não é para sempre, mas durante um período para manter esse hábito, né? E depois, quem sabe, termos exercícios até para fazer ao longo da semana, em casa, para continuar esse trabalho. Estou aqui com trabalhos de casa e tudo. É a veia de professora. Os workshops, Não, eu penso que aquilo que a Sónia queria propor tinha que ver com fazermos um workshop agora, por exemplo, Sim. e se houver receptividade e correr bem, E as pessoas quiserem continuar, fazemos Fazemos. sessões regulares. Ah, Sim. ou seja, fazer, por exemplo, as 3, 4 horas de workshop todas as semanas. Não. Todos os meses. uma vez por Não. mês, É uma um, vez, para já um. depois Tá? Quando for o workshop, a gente vai tentar fazer um. E recolher o feedback da coisa, como é que correu e se vamos voltar a fazer outro. Sim, sim. Porque, tá? E depois, em relação às sessões regulares, aí seria uma vez por semana, mais ou menos. Ou de 15 em 15 dias, vamos estudar ainda essa possibilidade. Entendem? São duas coisas diferentes. Mas se calhar arrancávamos com o workshop, não era? sim, Paula. 3 horas, para não ser 4. 3 horinhas. 3 horinhas, mais meia horinha de intervalo para um lanchinho, que a Sónia prepara aí umas comidinhas boas também, porque quando tem comida o pessoal aparece mais, não é? Sim, sim, mesmo lá está o movimento, leva tempo e acho que faz sentido ser mais lúcido. Sim. Ok. E agora, em relação ao dia melhor para vocês, sábado à tarde ou domingo de manhã? Ou é igual? Sábado à tarde. Sábado à tarde? Entre essas duas opções, sim. Sim. Sábado à tarde será 3, 6, se calhar, exatamente. 6:30. 9:30, meio-dia e meia. Sim. Sim, não é muito. É? Pronto. Muito bem. Vamos dar por fim desta sessão de apresentação. Espero que tenha ficado aí, né, aquele bichinho de quero descobrir o que é que vem a seguir. Está bem? E vão estando atentos às redes. Se vocês quiserem, mandem mensagem a informar, né, por escrito, por SMS, ou WhatsApp, ou por e-mail. Sim, façam isso. Queremos participar, olha, gostava muito, ou se calhar tem outra sugestão, até estamos abertas a essa possibilidade, está bem? E aquilo que vai ser garantido, e penso que já espreitei ali o programa da Ana Luísa, é que são sempre práticas diferentes, está bem? Se a gente optar
com um modelo contínuo, não vamos estar sempre a fazer a mesma coisa. Claro que vamos ter sempre essas ferramentas. Há um estilo de meditação e vai haver um exercício de escrita para, né, juntar essas duas técnicas. Sim? Então é isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, boa noite e bom trabalho. Deus, beijinhos. Fiquem bem. É um gosto. Melhoras. Obrigada. Hello.